Boa noite, hoje quinta-feira, 26 de maio, e estamos aqui com mais um Direto ao Assunto. E hoje eu vou estar conversando com a Lidiane Klein, que é neuropsicóloga, e vocês nos acompanham no canal NET Claro, canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga, canal 6 para São Leopoldo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no site ou no aplicativo. Então, várias formas de nos acompanhar e toda quinta-feira, direto ao assunto, às 21h30, aqui na nossa Vale TV. E hoje, então, o Direto ao Assunto, eu recebo a Lidiane Klein e nós vamos falar sobre o tema envelhecer de boa, exercitando a memória e corpo. Bem-vinda, Lidiane, a esse Direto ao Assunto, é um prazer te ter aqui comigo. Obrigada, Maria Helena, muito prazer eu estar aqui contigo, né, nesse novo programa. Quero te parabenizar. Eu sei que estás começando a primeira temporada, né, e tenho certeza que vai ser sucesso. Tomara que as tuas palavras ecoem no universo, porque eu estou muito animada com essa oportunidade. Está sendo um desafio, né, Lid? E porque eu vim da rádio com Direto ao Assunto, aí com a pandemia foi para o Instagram, algo totalmente novo, sem saber mexer no Instagram. E agora com esse convite da Vale TV que me deixou muito feliz. E estamos aí, né? O negócio é conversar com as pessoas, trazer temas que nos inspirem e que façam diferença no nosso dia a dia, né? E como eu já tive também numa live no Instagram e foi tão legal, eu tive tantos feedbacks positivos e já acompanho o teu trabalho há tanto tempo e que eu espero que nós tenhamos muitos outros programas e lives e conexões, né? E esse tema, né, do envelhecer de boa, exercitando o corpo. Ai, gente, antes deixa eu falar, a Lidiane é neuropsicóloga clínica. Ela trabalha, então, com psicoterapia, avaliação neuropsicológica, reabilitação e intervenção neuropsicológica com estimulação cognitiva. E seu público-alvo são adultos e idosos. Ela é mestre em psicologia, doutoranda em ciências da reabilitação, graduada pela Unicinos, com especialidade na UFSPA, eu nunca consigo dizer, né? UFSPA. E tem um projeto lindo relacionado à terceira idade, né? É professora também convidada em cursos de cuidadores de idosos, pós-graduada em neuropsicologia. Além dessa trajetória acadêmica, ela é palestrante, sempre com temas relacionados à sua área de estudo e pesquisa, e também é colunista do jornal voltado à terceira idade, que é o jornal Maior de 60, de circulação regional. Ou seja, uma pessoa com muito conteúdo, com muita experiência e tem muito para nos falar sobre esse processo de envelhecer, que hoje nós somos mais longevos, mas nós temos que cuidar da cabeça e do corpo. Então, Lid, como é que deu esse teu direcionamento para tu trabalhares com pessoas, né, maduras, pessoas da terceira idade ou idosos, como se qualifica, né, no nosso país? Uhum. Bom, eu acho que foi muito assim uma questão das coisas irem acontecendo. Quando eu ainda estava na graduação, teve uma professora que ela comentava assim que a gente não deveria nunca casar com uma teoria. Então, que a gente deveria experimentar de todas as fontes e então depois ver aquela que tu melhor te adaptaria, que tu, né, ia te sentir melhor em trabalhar. E foi assim que aconteceu comigo, assim. Eu tive uma experiência enquanto acadêmica de estágio num hospital, trabalhava na UTI e ali eu comecei os primeiros contatos com idosos. Então, meu primeiro paciente foi um senhor de 95 anos. E foi uma experiência muito linda, assim. E eu gostei de fazer esse atendimento e depois, na sequência, outros foram vindo, até que eu fui me direcionando realmente para o envelhecimento. Então, hoje eu posso dizer que a minha clínica
80% a 90% é de idosos, né? Passam muitos idosos por semana comigo, tanto na parte clínica, quanto também nos grupos que eu tenho, né? Que seriam grupos de oficinas que eu chamo, né? De estimulação cognitiva, oficina de memória, oficina das emoções, que é um projeto que eu estou fazendo e está bem legal. Então, é todo um direcionamento para o envelhecimento realmente, mas com essa parte neuropsicológica junto, que é muito importante. Total, né? Até porque se bem tratada, se bem orientada e com as técnicas, os exercícios, né? As estimulações, tu consegue dar uma qualidade de vida, né, dentro do envelhecer, e também porque infelizmente nós temos no nosso país um preconceito, né, com a idade, Sim. um etarismo, né, que é esse preconceito, as pessoas não respeitam as pessoas mais velhas, os idosos, como experientes e como fontes de sabedoria, e sim, muitas vezes vendo como estorvo ou vendo como uma pessoa inútil, e não é assim. E todos nós vamos ficar velhos um dia. Sim. Então a gente tem que se lembrar disso enquanto jovens, né? E aí eu gostaria assim que tu comentasse sobre uma polêmica que gerou na questão de qualificar a velhice como uma doença. Houve um movimento nesse sentido, mas parece que o Ministério né, a Organização Mundial de Saúde barrou, e felizmente barrou. Mas conversa um pouco sobre isso, até para esclarecer para quem está nos acompanhando. Sim, esse foi um movimento que aconteceu no ano passado, onde a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, ela, como é que eu posso dizer assim, ela apoiava um movimento de caracterizar a velhice como doença. Ou seja, né, a velhice, lá no Manual Diagnóstico das Doenças, o CID-11, que saiu esse ano, então a velhice seria caracterizada como doença. Que loucura. E teve muita repercussão, né, as classes, né, os apoiadores do envelhecimento, pessoas que trabalham, pesquisam sobre envelhecimento, acreditavam, né, que seria um retrocesso, e realmente foi. E aí o pessoal começou a criar movimentos e a OMS voltou atrás, então, então, envelhecimento não é considerado doença. Porque aí, né, por trás de tudo isso tem muitas questões econômicas. Da indústria, né, farmacêutica e de outras questões. Infelizmente, a economia dita muitas questões, porque ainda bem que isso não passou, porque senão seria realmente aí mesmo que o estigma da velhice ia se tornar muito mais pesado, né? E as pessoas ficariam isoladas, ficariam, né? Até a própria questão do tratamento, né? O idoso chegaria para um médico, para, sei lá, com determinada demanda, sei lá, esquecimento. Isso aí é envelhecimento, é da idade, como antigamente se falava em demência senil, como se fosse caracterizado por algo da idade. E aí não procurar a causa e não fazer um tratamento adequado. Eu acho que isso seria também uma grande perda, um grande retrocesso no tratamento dos nossos idosos, né? E da gente no futuro, né? Exatamente, porque a questão, eu acho que muito que a gente se preocupa, né? Depois da questão da maturidade, né? Claro que a gente perde a vitalidade, a gente perde a jovialidade, a gente ganha em sabedoria, ganha em experiência, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa consciência de cuidar do corpo, cuidar da mente, não quando já estiver numa idade que tu não consegue voltar. Não. Né? Então, já ter práticas no seu dia a dia, de exercícios, de alimentação, quer dizer, de coisas que tu pode agregar ao teu dia a dia como uma prevenção, né? Sim. E eu acredito, assim, que a memória é um dos fatores, assim, que preocupa muito essa questão de tu começar a esquecer das coisas, e aí a qualificam como demência senil ou está em processo de Alzheimer, sem avaliar um diagnóstico mais sério. Como é que tu vê isso e como é que está sendo o teu dia a dia com essas questões? Primeiramente, assim, quando a gente pensa em envelhecer, o que a gente pensa, né? Bom, eu não quero envelhecer dependendo de outras pessoas. Eu quero envelhecer com autonomia. Autonomia é tudo, né? Sim. E tem um estudo, uma pesquisa que foi realizada no ano passado, falando que
9 em cada 10 pessoas irão precisar de auxílio no envelhecimento. Isso é muito alto. Algum tipo de auxílio, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Né? E a questão da autonomia, ela está muito relacionada à memória. Se a gente olhar assim, qual a função cognitiva que é mais importante, a memória. É claro que tem outros fatores que interferem na memória, como atenção, funções executivas, mas se a gente não tiver memória, como que tu vai ter autonomia para gerir a tua vida, né? Nas atividades de vida diária, atividades instrumentais. Então, por ser um bem tão precioso, a gente precisa cuidar da memória. E não adianta só pensar na memória e pensar no envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente já tem que se preparar para esse momento, para envelhecer bem. Porque senão, lá na frente, o boleto vem. Eu posso falar isso porque trabalho, que não comentei, muito com idosos. E a gente está vendo, assim, está cada vez aumentando mais o número de idosos com declínios cognitivos pós-pandemia, muita gente com depressão, sofrendo por solidão, sofrendo com ansiedade. Que nem eu comentei ali no início que eu faço a oficina das emoções e eu deixo aberto que as idosas possam sugerir temas nas semanas seguintes. Então, assim, o primeiro tema que elas escolheram foi depressão, não é à toa. O segundo foi solidão. E a solidão é algo que está batendo muito no idoso. E agora o terceiro tema, a gente já está 2 semanas falando sobre ansiedade. E agora na próxima semana a gente vai falar de novo sobre ansiedade, onde eu vou levar algumas técnicas para elas, para aprenderem a lidar com a ansiedade. Então o idoso, ele está sofrendo muito emocionalmente também. Precisa ser trabalhado, precisa ser olhado, acho que até no sentido de políticas públicas para olhar a saúde mental do idoso, porque um idoso que ele não é assistido no momento atual, lá na frente ele vai converter numa doença, se o emocional não for bem tratado, sabe? Então eu acho que é muito importante olhar para a saúde mental do idoso e, né, a pergunta inicial era relacionada à memória e saúde emocional também está diretamente relacionado à memória. Tem muitos fatores que interferem na memória e a emoção também. Se eu não estiver bem, a minha memória, a minha atenção não vai funcionar muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, né? E na retomada eu quero voltar a esse assunto da memória. Já voltamos, fique aqui conosco, continue nos acompanhando. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando então com o Direto ao Assunto aqui na nossa Vale TV, nós encerramos o primeiro bloco falando da memória, mas acredito que é um assunto ainda que tenhamos mais a saber. Lide, eu gostaria assim que tu falasse na questão da memória, em que momento da nossa vida seria bom nós estimularmos a memória e quais exercícios ou que situações a gente pode fazer isso e qual o momento de procurar uma especialista como tu. Quando a gente fala em memória, parece que é uma coisa isolada, mas a gente tem que olhar todas as funções cognitivas que interferem na memória. Por exemplo, a atenção é muito importante. Funções executivas que está relacionado à nossa capacidade de organização, planejamento, automonitoramento, atenção também. Tem vários fatores que interferem na memória. E é importante que a gente cuide da memória, a gente se monitore e perceba como está a nossa memória em qualquer etapa na vida. Tem vindo muitos pacientes para mim com TDAH.
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não crianças, mas adultos que neste momento, até por causa da pandemia, em função da pandemia, começaram a ter mais dificuldade, seja na faculdade, seja com o trabalho, maior dificuldade com atenção. E aí tem uma leva muito grande de TDAH adulto que está procurando auxílio. Então, assim, a queixa é memória, mas quando tu vai avaliar, tu vê que a atenção está muito imbricada nessa questão. Então, assim, a gente tem que se monitorar e ver, bom, a minha memória está funcionando bem ou não. E nesse momento, então, a gente tem que ir investigar o que está acontecendo. Quando a gente pensa uma pessoa mais jovem, né, pode ser feita uma avaliação neuropsicológica, algo nesse sentido, para ver o que está acontecendo. Numa pessoa mais velha, normalmente as pessoas já associam ao envelhecimento. Mas eu acabo sempre perguntando assim, é normal esquecer no envelhecimento? O que tu acha? A tendência, né? Ai, estou ficando velho, estou esquecida, estou muito esquecida, estou ficando velho. Isso já é uma coisa meio arregada. Sim, e isso é um erro, porque sim, é normal esquecer em qualquer etapa da vida. Só que quando esses esquecimentos começam a interferir no meu dia a dia, eu tenho que investigar. E tem uma série de fatores que podem estar interferindo na memória que não seja o início de um processo demencial. Eu posso estar com uma deficiência de vitamina, né? Eu posso ter algum problema orgânico no meu corpo, como tireoidismo. Questões renais, cardíacas, estresse, uma pessoa muito estressada, um estresse crônico ao longo da vida interfere na memória. Depressão de longo prazo não tratada, pode até simular uma pseudodemência. Questão de utilização de álcool, né? Pessoa que bebe durante um longo período da vida pode desenvolver uma demência alcoólica. Então, assim, são N fatores que precisam ser investigados quando a gente tem alguma queixa de memória. E isso não tem idade, né? A gente tem que se monitorar e ver... Né, que é nessa análise... na avaliação neuropsicológica. E aí, fora isso, eu não me lembro, tu fez várias perguntas, mas como que a gente pode... estimular a memória e em que momento da nossa vida, que nem assim, eu tô com 57 anos, né? Às vezes eu me vejo esquecida e aí eu fico na dúvida se é uma questão só da idade, se é uma questão de muitos estímulos ao longo do dia, porque ainda mais assim, estando né, com atividade dentro da comunicação, redes sociais, tudo, tu fica muito ligado, é muito estímulo, tu não consegue captar tudo isso. E claro que às vezes preocupa, ou aquela coisa de, vou pegar tal coisa, daí tu vai no caminho, tu dispersa e faz outra, e daí tu esquece por que tu foi, daí tu tem que voltar, sabe? E aí isso começa a dar um certo... Peraí, o que está acontecendo? Né? Então, o que isso pode, né, além da questão da idade, não sei se esse estímulo muito intenso da questão da internet, das redes sociais, da comunicação, mas assim... Como que a gente detecta, diz, não, está na hora de eu fazer uma análise neuropsicológica para saber se é isto mesmo e como prevenir? Sim. Primeiro é quando a gente perceber que os esquecimentos eles estão atrapalhando no meu dia a dia. Estão atrapalhando no trabalho, estou cometendo alguns erros ou deixando de fazer algumas coisas que eu percebo que todas as minhas funções cognitivas, né, não só a memória, mas daqui a pouco a atenção, ou não estou conseguindo me automonitorar, me planejar, me organizar. Então, é o momento de procurar uma ajuda profissional do neuropsicólogo que vai fazer uma avaliação detalhada para poder me ajudar nesse sentido. É que nem tu comentaste antes, assim, da quantidade de estímulos que a gente tem. Isso, com certeza, é muito negativo para o nosso cérebro, porque ele tem que ficar como se tivesse ativado o tempo inteiro para tentar, ele tenta dar conta de tudo. E, na verdade, a gente não consegue dar conta de tudo. E aí ele não consegue também parar quando é necessário parar. Relaxar. Muitas vezes as pessoas estão, né, muita gente com insônia, com dificuldade de dormir, porque o cérebro está super ativo, não desliga nunca. Tem pacientes que falam assim, meu cérebro é como uma metralhadora de pensamento o tempo inteiro, e tu vai dormir, tu não tem aquele sono, né, que tu consegue descansar bem, porque está acordando toda hora com pensamentos. Isso pode estar atrelado à ansiedade também, mas é importante que a gente avalie isso bem, direitinho,
Ai, me perdi toda. Não perdeu não, mas tu tá no raciocínio certo. Avaliar a questão da ansiedade, a questão do esquecimento, muitos estímulos, né? Que assim, como a gente pode, vendo essas questões, se sentindo mais esquecida, o que a gente pode fazer de coisas, não é a meta dos caseiros, não é isso, né? Claro que é fundamental ter uma análise de um profissional com a tua qualificação, mas assim, sei lá, palavra cruzada ajuda, jogos de memória, jogos mesmo, porque a gente fica numa situação muito cômoda em frente a uma tela, ou de TV, ou de computador, e fica muito fácil. Eu acho que às vezes a gente até fica preguiçoso na memória. Então, o que a gente pode fazer para estimular e retardar um processo de esquecimento? Bom, a gente tem que diversificar as atividades para o nosso cérebro. Isso é uma questão que é super importante. Mas a questão, por exemplo, de acalmar o cérebro, né? Tem diversas pesquisas que mostram que a meditação ela tem esse efeito. E a gente acalmando a memória, né? Diminuindo, digamos, a intensidade de estímulos, eu consigo também melhorar a minha atenção. Então, isso pode ser uma questão, uma meditação para melhorar a minha atenção. E aí, voltando para estímulos cognitivos do cérebro, tudo que for atividade variada, né, que estimule o meu cérebro, tudo que eu tenha que fazer diferente daquilo que o meu cérebro está acostumado. Porque a gente fala assim que de 80% a 90% do nosso dia a dia é rotina. Sim. Então, tudo aquilo que a gente faz diariamente, que o nosso cérebro faz... Entra no automático. Entra no automático e que o nosso cérebro faz automaticamente, assim, e não tem que ter um desgaste de energia. Não exercita um pensamento, né? Não tem um aprendizado. Então, assim, tudo que tem um aprendizado, que eu vou ter que aprender algo novo, que eu vou ter que desafiar o meu cérebro, tudo é muito positivo. A gente deve evitar o sedentarismo mental que eu falo. É a mesma coisa do sedentarismo físico, que é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, eu também falo, que a gente também deve evitar esse sedentarismo mental. Então, assim, hoje em dia as pessoas também não estão muito, como é que eu vou dizer, assim, tá tudo vindo muito pronto, né? Então, assim, eu assisto, eu quero saber sobre alguma coisa, eu tenho um vídeo pronto. As pessoas querem receitas Vão lá de no bolo. tutorial. E tem tudo, as pessoas não estão pensando por si próprias, e isso é ruim. Tanto que também está acontecendo que o QI mundial está diminuindo. Puxa. Sim, a população, então, de uma forma geral, está ficando mais burra. É assustador isso. É assustador. Porque a gente não está estimulando o cérebro da forma que deveria, né? Então, fazendo esses estímulos, algo que é muito, muito protetivo para o nosso cérebro é a educação formal. Né? Então, estudar ao longo dos anos, isso é protetivo. A gente vai formando como se eu tivesse uma reserva, uma poupança econômica, eu faço uma poupança cognitiva também. Sim. Então, o estudo formal, ele é muito, muito importante. E tudo que a gente puder desafiar, por exemplo, assim, coisas que a gente faz, isso chama anaeróbica. Então, todas as atividades que eu faço no meu dia a dia, mas que eu posso fazer de uma forma diferente. Então, aquela coisa que, bem básica que talvez tu já ouviu, escovar os dentes com a mão contrária, comer com a mão contrária, se vestir no escuro, de olho fechado, tentar ler um livro de trás para frente. Tudo aquilo que o meu cérebro, ele tem que trabalhar mais, tudo isso Sair da zona de conforto. Sim. Tudo isso é muito importante, né? A questão de aprender a tocar um instrumento musical, uma língua, a dança, né? Tem meu projeto de mestrado e de doutorado, que é com idosos aprendizes de balé. E a gente viu que a dança, ela tem um potencial muito bom para melhorar, inclusive não só na questão da prevenção, mas também melhorar a cognição. E não é a dança ir lá no bailinho e dançar, mas é tu aprender uma prática de dança, tu te desafiar. E muitas vezes a gente fica com receios de se desafiar, se colocar em novos espaços, enfim. Acho que isso que tu tá fazendo também, né? Quando começou de começar um programa novo, tu tá super se desafiando. Isso pro teu cérebro tá sendo muito positivo, pode ter certeza. E isso, eu sempre penso assim, até porque o pessoal brinca, tu tá ligada, tu tá sempre agitando, mas a impressão que eu tenho, Lid, é que se eu parar, se eu me acalmar, aí sim eu vou... Sabe? Então, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar produzindo algo. Uma coisa que eu não sei também se tem referência a esse tipo, que nem tu falou, como é que é? Escovar o dente com a outra mão.
por exemplo, se eu faço um caminho rotineiro, mudar o meu caminho, Sim. olhar de uma outra forma, estar mais atenta. Uma coisa que eu faço, é muito engraçado, é ficar cuidando do nome de placa de rua. Aham. Sabe? São coisas assim, parece bobo, mas é uma maneira, né? E eu vejo que assim, hoje eu tenho uma dificuldade, e muitas pessoas que eu conheço estão tendo, até por estar na comunicação e estar tendo que acompanhar as redes sociais, tudo, a gente, né, tem orientações de que antes de dormir, pelo menos 1 hora antes, não olha a TV, não tem a TV no quarto, Sim. não olha a tela do celular, porque o teu cérebro daí não desliga, né? Não desliga nunca. A gente precisa também doutrinar o nosso cérebro a ficar calmo, tranquilo, né? Porque eu faço uma analogia, pensando assim, o nosso cérebro, a agitação do cérebro e memória. Por exemplo, assim, se a gente pegar uma pedrinha e tu jogar num lago de águas translúcidas, a pedrinha vai cair e tu vai ver onde é que a pedrinha foi lá no fundo. Agora, se a gente joga no mar revolto, tu não sabe mais onde é que está a pedra. Isso é com a nossa mente. Quando a gente está com uma mente muito agitada, eu quero ir lá e resgatar uma informação, algo assim, eu quero fazer uma boa memorização. Sim. Eu não consigo porque está tudo lá dentro atrapalhado, muito agitado, uma confusão. E nesse sentido, às vezes as pessoas não se dão conta que isso as pessoas acabam se atrapalhando toda no seu dia a dia, porque não consegue gerenciar e não consegue se acalmar. Se administrar. Se administrar. E, assim, ó, passa tão rápido aqui, a gente já está assim, caminhando para o final, né, do programa, e certamente eu te quero outras edições aqui, outros programas, porque são assuntos muito importantes, né, justamente eu tenho essa preocupação de estar em atividade, de não perder a autonomia, né, de conseguir me manter legal e ter uma vida bacana, aproveitar a vida, ver o envelhecer de uma forma positiva, e que a gente vê muitas pessoas que têm medo e ficam buscando alternativas mais visuais, sendo que eu acho que está muito aqui. Sim. Né? Está muito no comportamento, né? Então, te quero, mas aqui, como que as pessoas podem acompanhar, saber mais, né? Tu tem um blog, né? Um site, Sim. Quer dizer, para as pessoas te seguirem, quem está aqui que ainda não conhece o trabalho da Lid, mas que esteja mais em contato, saiba mais, embora ela virá em novos programas aqui comigo, mas como as pessoas podem te acompanhar, Lidiane? Eu tenho meu blog, onde eu procuro escrever textos, né, relacionados não só ao envelhecimento, mas envelhecimento, psicologia. Aí tem minha página no Insta, que é... Sempre Lidiane Klein? É @LidKlein. Lid Klein. E no Facebook é Lidiane Klein, então psicóloga Lidiane Klein. Então essas são as redes, e no próprio jornal, que tem vários locais aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, que tem a distribuição gratuita. Né? Sim. Mas assim, muito obrigada por tu estares aqui comigo nesse projeto, fazer parte, né, disso. É uma honra te ter aqui. Eu quero te dar a simbologia aqui do buquê da amizade, né? Porque nós nos conhecemos há bastante tempo, além de eu te acompanhar, né? Já tivemos vários episódios de vida juntos. Então, é um presente meu do Direto ao Assunto, junto com a Lia Flores de São Leopoldo, que está apoiando. Assim como os apoiadores aqui, né? O cenário, que é da Cacá Móveis e Decorações de São Leopoldo. Tem o Val Melman, da Magic Hands, que cuida dos meus cabelos, do meu processo de cabelos brancos, que eu também vou trazê-lo aqui. Tem a Cacá, a Magic Hands, a Lia Flores e a Fave, que me veste, né? Que estou sempre procurando estar com looks dentro das cores que eu gosto. E é muito bom isso tudo que está acontecendo, né? Quero te agradecer mesmo. E, nossa, passou muito rápido. Muito rapidinho. Né? Mas tu vai vir de novo, né? Sim, sim. Espero vocês, então, na próxima quinta-feira, em mais um Direto ao Assunto. E continuem acompanhando a programação da Vale TV, ok? Um beijo e até quinta-feira.